Opa! Olá! Entrando um minutinho mais cedo para testar algumas coisinhas ainda. Eu acho que eu vou. Olá! Eu vou ligar, colocar para gravar no computador, só para ter certeza que a gente vai guardar direitinho. Só um instante. Olá, olá! Pronto. Já deixei gravando no computador. Deixa eu ver aqui. Raquel já entrou. Raquel, cadê? Raquel. Consegui fazer o celular ficar equilibrado aqui para não ter que ficar segurando ele 1 hora, que ele fique quietinho aí. Raquel! Olá! Tudo bem? Tudo certo, Deu tá tudo certo. bem. Deu certo, glória a Deus. Vamos ver se Nada o como pessoal vai, reiniciar tudo, desligar e ligar tudo de não novo. é? Nada como o velho reboot. Deixa eu, enquanto o pessoal vai entrando aí, deixa eu só pegar minhas anotações. Sim. Eita, deixei o volume super alto lá do computador. Eu tô escutando a nossa própria voz. Você tá escutando? Não, Não? Eu vou baixar porque senão eu vou ficar confusa, tenho certeza. Enquanto isso, tá vai bem. chegando aí, galera. Já vem, vou só baixar lá. Prontinho. Ai. Vamos lá. Ai, eu estava aqui me gabando que eu consegui equilibrar o celular no lugar, para não ter que segurar ele durante 1 hora. Mas tá mais ou menos. Bom, acho que a gente pode começar apresentando um pouquinho, Raquel. Acho que todo mundo que está aqui já conhece o Cabiria, imagino. Não consegui ver a lista aí de quem está. Eu vou até colocar aqui a nossa live, desenvolvimento de projeto, para ficar um post fixo. De projetos com Raquel Leico. Aí quem chegar no meio sabe do que se trata, mais ou menos. Pronto. Então, Raquel, parece que travou um pouquinho, você tá me escutando? Ah, tá. Agora tô te escutando direitinho, tá ótimo. Vamos. Então, eu estava falando sobre as apresentações, né? O Cabiria, eu acho que todo mundo que está aqui online já deve conhecer o Cabiria. Quem não conhece, é um projeto que começou em 2015, como um prêmio de roteiro para histórias protagonizadas, feitas por mulheres. E o projeto foi evoluindo nos últimos anos. Ano passado se tornou um festival. A Raquel, que está aqui, é uma grande colaboradora desde o início. E é uma produtora de desenvolvimento que tem uma experiência super ampla. Ela foi palestrante durante o Cabiria, uma das masterclasses que mais bombaram durante o festival. Uma lista de espera, assim, que deixou a gente desesperada. Ai, meu Deus, tem 80 pessoas na lista de espera, o que a gente vai fazer? Enfim, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, sempre E dá. estou muito feliz da gente.
começar as lives do Cabiria, tendo você como convidada. Acho isso muito Ah, especial. obrigada. Eu fico muito feliz também de fazer minha primeira live com o Kabira, que é um projeto que eu adoro, que eu acredito muito. Tenho o maior carinho por ele desde que ele começou. E vamos seguir nessa parceria, porque tem muita coisa para ser feita, né? Nessa questão da representatividade, gênero, enfim, desses modelos de representação das mulheres nas telas e aí também da nossa atuação atrás das telas. Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer. Então, como você adiantou, para quem não me conhece, eu trabalho nesse meio já faz bastante tempo, mas trabalhei sempre mais, assim, um trabalho mais de um perfil muito mais administrativo, executivo, burocrático, na maior parte do tempo. E de mais ou menos uns 6, 7 anos para cá, eu fui migrando a minha atuação para mais perto do conteúdo e especialmente mais perto do desenvolvimento de projetos. E há uns anos atrás eu fui trabalhar numa empresa chamada Film2B, e lá nessa empresa inicialmente a gente fazia uma espécie de garimpo de material literário para que a gente identificava como potente para adaptações audiovisuais, e a gente fazia um pouco uma intermediação no mercado, oferecendo isso para produtoras, canais, distribuidoras, para tentar licenciar esse conteúdo, né? E num segundo momento a gente deu um passo maior e a gente montou um núcleo criativo, né? Quando o Ancine lançou o edital do Fundo Setorial para financiar desenvolvimento de projetos, e a gente ganhou no segundo edital, nós fomos um dos núcleos contemplados, e naquele momento ali a gente desenvolveu 5 longas dentro do núcleo criativo, e desde então eu tenho me esforçado muito para trabalhar nessa área, estar nessa área, e hoje eu faço produção de desenvolvimento na Conspiração. Então eu acompanho um pouco esse trabalho lá, acompanho um pouco, não, bastante esse trabalho lá dos trabalhos que a gente tem nas nossas salas de roteiro, e aí hoje a gente vai bater um papo sobre algumas Sim. coisas, né, que permeiam esse momento tão importante que é o desenvolvimento dos projetos, né? E que é tão e curioso, né, que agora nessa história de quarentena, né, as pessoas Exato. estão muito voltadas para a única, quase praticamente a única coisa que dá para fazer, né, desenvolver projeto. E é uma área que foi muito deixada de lado por muito tempo, né? Foi. Ainda Foi é um muito tanto, né? relegada. É. Eu fiz um mestrado na SPM e o tema da minha pesquisa foi desenvolvimento de projetos. E a parte inicial da minha pesquisa eu dei uma futucada nas políticas públicas para a etapa de desenvolvimento. E descobri que lá atrás, na época da Embrafilme ainda, houve tentativas de financiar o desenvolvimento, sabe? Houve, acho que 2 editais dentro da própria Embrafilmes voltados para isso, inclusive de conteúdo para a televisão na época. E o curioso foi assim ver que isso não funcionou. E talvez não tenha funcionado naquela época, justamente porque o desenvolvimento não era ainda entendido e compreendido como uma etapa crucial que demanda tempo, que demanda investimento, que demanda financiamento, que demanda muito suor, muito trabalho. E de todos os projetos que foram contemplados, nenhum entregou de fato o que o edital demandava naquela época, sabe? E tinha também uma diferença naquela época de achar que você poderia. Imagina, isso eu acho que, se eu não me engano, tinha acontecido nos anos 70, talvez, agora não me lembro exatamente a data, mas de acreditar que você, como um produtor independente, conseguiria desenvolver naquele momento um conteúdo para a televisão, sendo que a gente só tinha TV aberta. E a TV aberta desenvolvia e produzia todos os seus conteúdos, né? Ela não tinha conexão com a produção independente, né? Uhum. Então, o que aconteceu é que muita gente pegou o recurso que era para desenvolver e produziu. Não produziu bem, porque, de fato, um recurso para desenvolvimento não é o suficiente para uma produção audiovisual, não desenvolveu bem, não produziu bem, né? E foi assim, não deu certo aquela tentativa. E aí, muito tempo depois, o Fundo Setorial começou, o primeiro edital foi em 2008 e o primeiro edital para desenvolvimento só em 2013. Né? Então, ou seja, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos depois que foi ter uma linha de financiamento para esse momento. E aí, até então,
o que, que a galera fazia? Roteirista Pois é. trabalhando risco, né? Sim, né? Eu não lembrava dessa data exata que você informou agora, de 2008. Eu lembro meu primeiro emprego, assim, trabalho mais sério em audiovisual foi em 2007, na Taiga Filmes, com a Lúcia Murat. E eu lembro de ter tido alguma conversa nesse sentido em algum momento, porque, na verdade, o diretor, a diretora, tem que escrever seus próprios roteiros, porque é isso. Quem que vai escrever de graça? Ou um amigo seu, ou é muito difícil alguém se disponibilizar a escrever um longa. E para você escrever em qualquer edital, você tem que ter um roteiro. Ou seja, o edital prevê que o roteirista vive de luz, né? Porque realmente É. é muito E recente, aí, né? 2008. é muito recente. E aí o que acontecia? A galera trabalhava no risco, né? Fazia um roteiro quase na camaradagem. Quando tinha alguma remuneração, era praticamente simbólica. Mas é claro que aquele roteiro também, muitas das vezes, ele não estava pronto, né? Idealmente pronto, Uhum. porque o primeiro tratamento de roteiro está longe ainda de ser o roteiro que a gente vai conseguir filmar, né? Tem muito trabalho ainda. E quando o pessoal fazia os orçamentos, incluía essa questão do roteiro no orçamento de produção como o primeiro item de desenvolvimento. Mas não necessariamente se voltava a trabalhar naquele roteiro, né? Então, assim, aquilo meio que aquela remuneração que previa ali era meio que para pagar o trabalho que a pessoa já tinha feito. E às vezes, quando voltava, não se voltava com o tempo necessário, com a profundidade necessária, até porque não tinha a remuneração necessária prevista para isso também nesse orçamento, porque esse orçamento já era uma compensação daquele risco que aquele autor, roteirista, seja um roteirista que não é o diretor, ou seja o próprio diretor ou diretora da obra, né, que estava envolvido nesse processo, do trabalho que ele já tinha tido. Enfim, e aí as coisas começaram a mudar um pouquinho com o advento desses editais e de finalmente você poder se preparar, você ter recursos e tempo para então trabalhar o projeto. E aí, é claro, também a gente teve um momento de tentar entender qual é a dinâmica dessa etapa e qual é a dinâmica dessa etapa na nossa realidade também brasileira, que não é exatamente uma realidade, que não é, está longe de ser uma realidade hollywoodiana, né, europeia e tal, do audiovisual, e a gente tem que adaptar muita coisa para cá. E pensar também essa questão da metodologia, né? Porque se a gente não está acostumado, a gente nem sabe muito bem por onde começar, quais os processos. Fica tudo, quando fica tudo muito no instinto, né? A gente corre um risco muito maior. Era uma coisa muito nova. Então, imagino que diversas metodologias começaram a se desenvolver a partir desse momento, em 2008, quando começaram esses Inclusive, a editais. resistência é uma metodologia, né? Que a gente tende a crer, assim, que é um equívoco, que é quase uma cilada que a gente cai com facilidade, de acreditar que no esquisito, na questão da criatividade, a gente não pode ter metodologias, métodos, processos ou ferramentas que auxiliem o processo, né? E tem uma frase que eu adoro, não é minha, e eu ainda tenho que descobrir o autor ou a autora dessa frase, porque eu fico repetindo ela, que forma não é forma. Então, não é porque você vai adotar uma forma de trabalho que necessariamente você vai engessar, né, a questão criativa, a dimensão criativa desse processo. Mas sim, é muito importante a gente pensar em várias coisas, é muito importante pensar na metodologia. No caso das séries, que a gente está aí nesse momento, né, de tanta produção, tanto desenvolvimento, tanta produção de séries, que vem com a sala de roteiro junto, né, uma dinâmica um pouquinho diferente de longa. Não que longa não possa usar a metodologia da sala de roteiro, pode usar, né? Mas entre aspas, tá? Assim, dizendo, é mais simples você levar um longa com uma equipe menor, às vezes cada um num lugar e tal. E muitas vezes a série necessita mesmo da questão da sala, né? Uma troca coletiva, presencial, é muito importante nesse processo. E não é só você colocar 3, 4, 5, 6, 8 pessoas dentro de uma sala, isso não é garantia de que nós teremos uma série, né? Tem muita coisa para se pensar para que esse processo funcione. Porque, bom, cinema é uma arte coletiva, a gente está audiovisual, né? A gente está acostumado a trabalhar
em equipe, mas o roteirista nem tanto, né? Imagino que isso aí talvez seja um dos desafios, né? A gente está aprendendo essa nova forma de trabalhar, que é a sala de roteiro, né? Mas puxando para o seu lado aí da produção e desenvolvimento, imagino que esse primeiro momento de formar a sala, né? Imaginar os perfis de roteiristas, como é que é isso, assim? Enfim, nos projetos que você já teve experiência, isso é algo que tem que o showrunner ou o diretor, diretora da série tem uma liberdade de formar, ou, quer dizer, imagino que tem, assim, claro, de veto no mínimo, ou é uma coisa que vem, que o produtor sugere, traz, e aí, da onde que vem, assim? Quem que traz? Se você nota algum padrão nesse lugar de montagem de sala? Olha, se eu posso dividir com vocês o que acontece na experiência que eu tenho, né, que eu pude acompanhar. Vai depender muito de como nasce esse projeto, né? Essa ideia original de quem ela é. Ela é de um roteirista, ela é de um diretor, ela é de um produtor, né? A ideia em si, ela pode vir de vários lugares, de várias pessoas diferentes. Vai depender muito de onde vem essa história e qual é o ambiente no qual ela vai ter que ser germinada para se transformar em projeto, em roteiros, né? Se for uma série, em vários roteiros, se for um longa, no roteiro final desse longa. E aí, sim, geralmente, mas é uma coisa normalmente coletiva, em que se troca. Se a ideia original é de uma diretora ou de um diretor, e esse diretor ou diretora está vinculado a uma produtora, vai haver sim uma troca importante entre produtores e diretores na composição dessa equipe, né? E a composição de equipe, é claro, você tem que levar em consideração muitas coisas, e é um quebra-cabeça. Você vai tentar procurar pessoas, sim, que tenham experiência em desenvolvimento de projetos, que já tenham roteirizado alguma coisa, que já tenha participado de sala de roteiro. É importante que dentro de uma sala você tenha alguém que já tenha vivenciado isso. Isso é sempre muito importante, tá? Às vezes a sala de roteiro, normalmente ela precisa ter um chefe de roteiro, né? Ou uma chefe de roteiro. No caso, é muito importante ter essa pessoa que vai ser um pouco assim, o condutor do processo como um todo, né? E é importante, a experiência dessa pessoa vai ser muito importante. A gente tem perfis, né? Às vezes as pessoas dizem, poxa, eu não quero ser etiquetada como uma roteirista só de comédia, porque eu gosto de outras coisas. Não quero ser etiquetada como uma roteirista só de projeto infantil. Não quero. Mas o fato é que, às vezes, você tem uma aptidão, de fato, para algumas coisas, né? Podemos ter roteiristas que sejam versáteis e que estejam bem em várias áreas, mas é normal, às vezes, até na conversa, às vezes que a gente tem em entrevista, da própria pessoa dizer que ela se sente muito à vontade. Eu gosto muito de thriller policial. Eu gosto muito de drama. Poxa, minha praia é comédia. Realmente, eu gosto muito de comédia. Tem, às vezes, um caminho, uma tendência natural a determinados gêneros. Então, se você vai desenvolver um projeto que é um drama, aí provavelmente você vai procurar pelo menos um roteirista mais sênior que tenha essa experiência. A partir daí, geralmente a partir desse roteirista ou dessa roteirista sênior, você vai tentar montar a equipe. E você ouve muitas pessoas. Você vai ouvir essa pessoa que você chamou, você vai ouvir diretor, você vai ouvir produtor, você vai conversar com outras pessoas do mercado para pensar em possíveis nomes, que às vezes pessoas que você não conhece, às vezes você faz um contato, às vezes você pede um texto dessa pessoa para você ver um pouco como que ela escreve, porque você ainda não trabalhou com ela. Aliás, isso é um toque importante, que toda a galera que quer trabalhar em roteiro, ou que já tenha trabalhado e que está aí disponível para ingressar em novos projetos, que tenha sempre seu currículo atualizado e textos que ela possa dividir, né, que possa mostrar o seu trabalho. E aí, a partir daí, é um diálogo, né? E são considerados também, às vezes, históricos, sabe? De perfil da pessoa. Poxa, essa pessoa que a gente tem
uma sala que vai ser full time, de manhã, de tarde, presencial e tal. Poxa, fulano é ótimo, mas fulano não consegue, não desenvolve de manhã, cara. Fulano trabalha de tarde e de noite, trabalha até 5 horas da manhã, mas não conte com fulano às 9 horas da manhã. Pode ser um quesito na hora que você considere isso, né? Tem a questão da personalidade, as pessoas têm que se tem que dar liga, né? E essa liga não é evidente. Às vezes o processo Aham. começa, você entende que alguma coisa não funciona. As pessoas começaram aqui a fazer alguns comentários. Eu vou. Não sei se aparece aí para você, Raquel. Não sei se aparece. Aparece, só Eu que vou ler. aqui eles vão subindo, né? Tá bom. Tem um perfil aqui, HackDR, não sei quem é. Quem costuma ser chefe de roteiro? Roteirista, diretor ou produtor? Acho que aqui ele quis dizer o showrunner, né? Chefe de sala, chefe de roteiro é Pois sempre é, um roteirista. O showrunner é uma questão, né? Como é que é isso? Que a gente chegou a falar sobre isso em algum momento. a gente não consegue replicar com a mesma precisão as nomenclaturas que são usadas no mercado americano, né? O showrunner nos Estados Unidos geralmente é uma pessoa que sim é roteirista também, ele tem esse skill, esse background, ele é uma pessoa que pode escrever roteiros, que sabe escrever roteiros, mas que tem uma atuação muito mais ampla no projeto, né? É uma pessoa que vai do início, vai acompanhar o corte final e vai, inclusive, opinar sobre elenco, sobre equipe técnica, equipe artística, principalmente os cabeças, né? Desse projeto. Às vezes é uma pessoa, dependendo do projeto, que tem poder de veto, não, esse sim, no elenco também, enfim, é uma pessoa com uma coisa muito mais ampla, né? E, muito honestamente, isso é uma coisa que a gente não tem exatamente esse conceito no Brasil, tá? O chefe de roteiro é uma pessoa que vai ter uma atuação muito dentro da sala, junto com a equipe de roteiro, né? E aí vai depender muito de projeto para projeto, de produtora para produtora. Na maioria das vezes, sim, esse chefe de roteiro é de fato alguém que escreve roteiros, né? Uma pessoa com experiência e tal, que naquele momento vai conduzir essa equipe para chegar nesse objetivo que é de desenvolver aquele projeto, daquele gênero, com aquela sinopse, aqueles personagens, enfim, vai reunir todas essas peças e fazer a galera chegar junto lá, tá? É, é importante que ele seja um roteirista, mas muitas vezes ele não necessariamente ele é, digamos, entre aspas, a autoridade máxima desse projeto, sabe? Uhum. Porque às vezes você tem produtores e diretores que vão estar acompanhando de perto, às vezes até presencialmente, esse processo, e são pessoas com direito de palavra final sobre o material que está sendo produzido. Uhum. Mais uma questão aqui da Belize, aptidão ok, o que dói é por ser pessoa negra acharem que só posso ser chamada para projetos sobre negritude. Não sei se você quer comentar, poderia comentar Cara, alguma assim, coisa? hoje a gente está num momento muito importante, né, de muitas batalhas, né, a batalha de gênero, de não ter salas sem mulheres, a gente está na batalha da questão racial também, enfim, a gente tem muita batalha e é uma batalha que a gente tem que continuar abraçando coletivamente e fazendo esforço para que a gente coloque essas pessoas para dentro, que a gente multiplique esse conhecimento, né? E que, cara, que daqui a 5 anos a gente tem aí vários roteiristas, mulheres e homens negros, mandando bem pra caralho, sendo super requisitados para serem chefes de roteiro, né, conduzir salas, e não só necessariamente dos projetos que têm a ver diretamente com a negritude, né, concordo. Mas, assim, se é um alento, posso dizer para vocês que hoje nós trabalhamos com plataformas de streaming, e isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado internamente, e é uma demanda também das plataformas, e não só para projetos que têm a ver com negritude. Isso é uma questão importante. Inclusive, eles têm executivos que sobre cargos executivos com foco em diversidade, justamente para tentar acompanhar o que está acontecendo nessas salas também. Questão, né, de gênero, de raça, e a gente está num estágio inicial, tudo isso é muito recente,
A chegada das plataformas de streaming mexeu muito no mercado com isso. A gente ainda está... Não tem 5 anos que a gente está, de fato, desenvolvendo para essas plataformas. Aliás, tem menos que isso, tem 3 anos acho que a gente está desenvolvendo. Mas acho que a gente está num bom caminho. Mas sim, é importante ficarmos atentos, sim. É importante estar ali sempre pontuando essa questão para ninguém perder de vista. Uhum. Eu lembrei agora que teve uma edição do Frapa, se eu não me engano, teve uma mesa com o Marton Olímpio, não sei se o Marton está por aí, em que foi debatido um pouco dessa questão, né, de quando que você deixa de ser roteirista para passar a ser roteirista negro, roteirista negra, né? Quando eu lembro de ter assistido essa mesa, não sei nem se o Frapa tem aí isso registrado, mas se tiver, Belize, acho que vai ser uma discussão interessante de escutar, assim. Olha, agora o pessoal perdeu a vergonha, todo mundo resolveu perguntar, que bom. Bom que a gente fica mais direcionada. Bom, Carol Silvestrin, boa tarde, queridas. Como vocês estão vendo esse novo momento no sentido de pensar em narrativas para as novas maneiras de produção? Como vocês acham que isso impacta nas narrativas que criamos? Esse novo momento, pandemia, não tem como gravar. Né? Sim. Rapaz, nossa senhora. Eu acho que todo mundo já entendeu, né, que a nossa história aí vai ser meio que antes da pandemia e depois da pandemia, né? Acho que a gente ainda não, a gente já está especulando, a gente não tem muito como prever. Vai ter um impacto profundo? Vai ter um impacto profundo. Ninguém sabe ao certo sequer se a gente vai conseguir retomar as produções que foram obrigadas a parar, né? E talvez a gente seja obrigado a, sim, voltar com pelo menos uma parte desse material para a sala, para adaptar. Tudo vai depender dos protocolos de segurança que forem implementados. E esses novos protocolos são muito difíceis para a gente do audiovisual, né? Uma coisa é você implementar um protocolo no escritório de advocacia, de contabilidade, né? Outra coisa é você implementar o protocolo para a gente, o audiovisual é coletivo, né? A gente tem esse momento aí que é mais simples de implementar protocolos no momento do desenvolvimento, mas eu digo na interação entre as pessoas, mas o que a gente faz no desenvolvimento, né? Isso vai ter que dialogar diretamente com protocolos de produção, só que a gente faz uma arte extremamente coletiva, então o impacto disso no nosso setor é gigantesco. E a gente vai ter que entender ainda qual é o caminho. Mas eu acho que, assim, com certeza isso vai impactar o nosso trabalho. Até que haja uma vacina 100% segura e que as pessoas estejam se sentindo seguras a voltar a filmar da maneira como a gente fazia até o início desse ano. Provavelmente sim, provavelmente os roteiristas terão que absorver isso, as produtoras terão que entender isso, como isso vai impactar. Mas, assim, eu acho que talvez daqui 2 meses a gente pode fazer uma outra live e falar assim, olha, gente, já aconteceu isso, isso e isso, entendeu? Porque agora realmente ainda não sei. Vai ter impacto? Vai. E o trabalho de roteirista vai ser impactado. Da forma como o que se escreve, o que se produz, vai ser impactado, com certeza. Enfim, eu acho curioso, assim, porque, de certa forma, quem já vinha produzindo com pouco, quase nenhum dinheiro, já está tão acostumado com limitações orçamentárias, e muitas vezes essas limitações significam equipes menores, que é algo que tem se falado por aí, né? Que uma coisa é certa, as equipes vão ter que reduzir, não tem como pensar essa estrutura que a gente tem como padrão hoje, né, para as produções, para as grandes produções. Enfim, então quem vinha produzindo de forma independente, menorzinha, assim, ali comendo pelas bordas, de certa forma tem um know-how aí, por já estar numa crise. Quando chegou a crise, eles já estavam mais preparados para ela. Quando chegou a grande crise, quando realmente chegou, né, essa avalanche
que saiu levando todo mundo, agora nessa volta, eu imagino que talvez as grandes produtoras, poderiam aprender até um pouco da experiência desses pequenos, assim, já vinham fazendo com equipes menores, um elenco menor, justamente pela questão financeira, menos locações, aliás. Tudo isso que tem a ver com a falta de grana, de certa forma, leva a um certo tipo de produção, né? As limitações... limitação é combustível para quem cria, né? Então, logo, eu acho que isso aí não vai ter problema, não. Já deve ter um tanto de gente aí escrevendo histórias que se passam com um ator, uma atriz, em um ambiente, enfim, acho que é isso, esperar para Assim, ver o que vai surgir. eu acho que a questão da produção, acho que de uma maneira ou de outra, todo o setor pode se adaptar. Mas eu acho que tem uma questão das audiências, que a gente não pode subestimar, né? Então, assim, o conteúdo que grandes audiências recebem, e essa grande mudança de o que a gente vai ver na tela, né? A gente vai parar de ver multidões na tela, a gente não vai ter mais cenas que acontecem, os grandes filmes de super-heróis que acontecem em ruas com centenas de figurantes, isso não vai acontecer mais, tá? Acho que sim, tem uns desafios grandes, não só o desafio de produzir, que eu acho que esse a gente pode se adaptar com uma certa facilidade. Acho que a questão mesmo está um pouco nesse conteúdo que a gente vai levar e como essa audiência vai reagir agora, sabe, também. Uma coisa que a gente não sabe como vai ser, né? Pode ser que reaja muito bem, pode ser que a audiência rejeite esse conteúdo também, né? Então, enfim, qual é o valor de produção, o que vai estar lá na tela. Vamos entender, acho que vai ser um momento único que a gente está vivendo esse, né? E a gente ainda vai ter que entender como todos os elos, e aí a audiência é um elo importantíssimo, vai reagir também a esse momento. Uhum. Deixa eu ver, tinha aparecido mais uma questão aqui. Patrícia, para roteiristas iniciantes, quais as dicas para entrar no mercado? Como foi para vocês? A Raquel falou um pouquinho, Patrícia, não sei se você já, talvez não tivesse entrado ainda. Uma das questões é você ter amostras, samples do que você é capaz de escrever. Isso é uma coisa que a Letícia Bulhões Padilha falou e fala, enfim, sempre. Ela falou numa live com Imprensa Marrom, que é isso, você tem que ter para poder mostrar. Não adianta você receber uma indicação, você finalmente conseguir, me indicaram, vou mandar meu currículo, aí seu currículo não está atualizado. Você quer uma vaga de roteirista e você deixa no seu currículo até o curso de, não sei, de defesa pessoal que você fez. Eu tô zoando, mas é sério. Eu já vi os currículos que tinham curso de defesa pessoal, curso de culinária. Gente, não, tudo bem, você quer mostrar que você tem uma versatilidade, legal, mas vamos pensar que é uma vaga de roteiro, ou se não uma vaga de roteiro, a pessoa deixa o currículo dela inteiro de produção, né, quando a pessoa está fazendo uma transição de um lugar para outro, de produção para roteiro, de assistência de direção para roteiro. Você não pode fazer com que a maior parte do roteiro que você envia para uma vaga de roteiro tenha a ver com uma outra função. Uma outra função, exatamente. Acho que a gente tem que, assim, cara, para quem pretende quebrar a barreira de entrada, e ela é muito densa para todo mundo, para quem é roteirista, para quem quer ser assistente de direção, para quem quer produzir, para quem quer fotografar, né? Essa barreira de entrada é difícil. A gente tem que estar sempre preparado. E quem está iniciando tem que estar com tudo em dia sempre. Tem que escrever, né? Assim, até usando uma expressão que o Marton usava no projeto que a gente fez uns anos atrás, na FLUP, que é do Laboratório de Narrativas Negras, ele falava muito com os alunos. Gente,
tem que assar o pãozinho todo dia, né? E o pãozinho do roteirista é a escrita, tem que escrever todo dia. Ah, eu não tenho experiência porque eu nunca trabalhei numa sala de roteiro. Escreva os seus roteiros, escreva o seu roteiro de curta, vai escrevendo, 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 porque você é bom que você tenha, é importante que você tenha coisas para mostrar. Se você ainda não participou de um projeto que foi até o fim, que produziu, que lançou, você precisa ter o seu material, o seu texto, né? E a matéria-prima, gente, do roteirista é texto, né? Tem que ter intimidade com a escrita, tem que ter muita intimidade mesmo com a escrita, muita referência, vocês precisam digerir, assim, muita coisa, ler muito, né? Literatura, cara, assim, muitas outras, qualquer outro textos de sociologia, geopolítica, jornalismo, tudo isso é matéria-prima para vocês, né? Assim, tem que ter essa relação muito profunda. E na prática é isso, cara, participar dos eventos, ir para o Frapa, tentar escrever seus projetos, não tem muito, não é diferente para ninguém, né? Assim, tem pessoas que cortam o caminho? Tem, mas isso tem em todos os lugares. Nós sabemos que em todas as funções, todas as profissões, tem as pessoas que cortam o caminho. Mas para quem não tem como cortar caminho, a gente tem que ralar muito, produzir muito e estar presente. Tem que estar presente o tempo todo. Ainda sobre isso, que imagino que tenha muitas pessoas interessadas ali, além da Patrícia, sobre isso de escrever todo dia também. Vi numa live do Rafael Leal, da Dédalo, também falando sobre isso. O segredo dele é escreva 3 páginas por dia. Exatamente. 3 é o mínimo, todos os dias. E parece que é uma coisa fácil. Ah, só 3. Cara, é muito difícil. Cara. É difícil pra não é fácil, porque a gente, né, fica ali preocupado com pagar as contas, aí não, eu tenho que fazer uma coisa mais prática, eu não posso ficar só aqui escrevendo. Não, essa qualquer coisa que você está escrevendo aí é o que vai te conseguir dinheiro ali na frente, né? Sobre ainda como entrar furar essa bolha aí, a gente tem hoje essa ferramenta que é o YouTube. Tudo bem que as coisas se perdem muito no YouTube, porque tem milhões de conteúdos, né? Mas você tem algo que você pode, de repente, mostrar para alguém, né? Fazer uma websérie. É claro que é assim, mais fácil quando, no meu caso, eu fiz faculdade de cinema. Então, quando você está dentro de uma faculdade, né, começa ali numa faculdade de cinema, tá todo mundo querendo fazer, você consegue, um trabalha no projeto do outro, e você começa ali a fazer o seu humilde portfólio, mas você tem essa concretude, sabe? E isso ajuda a gente a ficar mais confiante também, quando a gente vê que chegou na tela, em alguma tela, né? Tinha mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, não, é um comentário aqui da Marina Martins. Cenas de beijos e abraços e afetos táteis. Isso para mim é o mais louco de se pensar. Engraçado que eu estava num grupo falando sobre isso e elucubrando, né? Quais seriam as opções? Fazer teste nos 2 atores para ter certeza. Mas aí algum seguro vai cobrir o risco ou de repente pegar atores que já são casais, que já vivem juntos. É uma loucura mesmo, tentar pensar em como que a gente vai poder voltar a ter esse tipo essas de... alternativas. Bom, vamos ver até quando, né, a gente vai conseguir levar tudo isso a cabo mesmo e como que a gente vai evoluir. Eu espero muito que essa tal dessa vacina chegue logo, que acho que vai ser muito doído, vai ser muito sofrido pra gente. A gente pode se adaptar em termos de equipe, reduzir e tal, mas é um pouco isso, as histórias que nós vamos contar, né, assim, não vai ser fácil pra gente, sabe? Os limites, as limitações que a gente vai ter que enfrentar, né? Ou seja, talvez vai ser a era da animação, porque na animação tudo pode, né? Quem sabe, não sei. Tudo são todas especulações. Mas, enfim, deixa eu abordar um tópico com vocês para a gente falar um pouquinho da questão de processos, né? Na questão do desenvolvimento de um projeto. A gente falou rapidamente ali
a questão da formação de equipe. E tem uma coisa também que vira e mexe, alguém fala, né? Para você estar dentro de uma sala de roteiro, você tem que deixar seu ego do lado de fora. Porque numa sala de roteiro, muitas ideias vão ser colocadas na mesa e a grande maioria delas não será absorvida. Isso é parte do processo, né? Isso é normal. E aí, assim, não se ressentir das ideias que não são absorvidas. Porque às vezes você pode dar 20 ideias e uma ser absorvida, e de repente você dá uma ideia lá no final que vai fazer toda a diferença no processo e que é absorvida ao longo do trajeto todo, né? Enfim, a gente precisa muito ter isso em mente. E a gente falou um pouquinho assim, da importância de metodologia, né? O chefe ou a chefe de roteiro dentro de uma sala, ela precisa muito assim, estabelecer qual vai ser a dinâmica dessa sala, qual vai ser a dinâmica desse processo. É importante pensar nisso. O perfil dessa equipe também influencia muito nisso, né? Por exemplo, nós vamos cumprir a etapa assim, vamos escrever uma escaleta, vamos escrever uma sinopse de cada episódio, vamos escrever a escaleta, vamos nos aprofundar muito nos personagens, vamos aqui fazer um quadro com a trilha de todos os personagens, vamos fazer um esquema de quem se relaciona com quem nesse universo. Quando a gente partir para finalmente abrir roteiro, como que isso vai ser feito? Nós vamos todos juntos escrever roteiros juntos? Nós vamos, em cima das escaletas, separar cenas? Marília vai escrever a cena de 1 a 10, fulano vai escrever a cena de 11 a 25. Isso vai funcionar dentro dessa sala? Pode ser que funcione, pode ser que não. Tem salas que funcionam, tem salas que não funcionam. E um dos papéis desse chefe ou dessa chefe de roteiro é uma espécie de maestro. E se o negócio não está funcionando, vamos mudar. Nada impede que você reveja a sua metodologia, mas é importante pensar nela, tá? Durante a pesquisa do meu mestrado, conversei com líderes de núcleos criativos e teve uma conversa que foi muito interessante, que foi com a liderança de um núcleo que deu muito certo, eles conseguiram viabilizar muitos projetos que eles desenvolveram, né? Eles falaram assim, olha, a gente aqui entendeu no nosso processo, eles faziam longas, tá? No caso deles, que a gente prefere trabalhar muito a escaleta. Porque a gente não tem tanto apego ainda, enquanto a gente ainda está na escaleta. Então, poxa, cara, esse personagem não está funcionando. Vamos fundir ele com outro, né? Aí ele vai cumprir a função. Essa função aqui tá muito e tal. A gente pode fundir esses dois personagens e podemos abrir mão desse. Essa cena aqui não tá levando a ação para lugar nenhum, não está avançando, está nos fazendo avançar dramaturgicamente e tal. Assim, e a gente está mais aberto a jogar fora e a refazer em cima da escaleta. Depois que a gente abre o roteiro, a gente já tem um apego maior. E é mais difícil você jogar pedaços de roteiro fora do que pedaços de escaleta. Então, hoje a gente investe muito tempo em perfil de personagem, sinopse, escaleta, para que a gente seja mais qualitativo na hora que a gente abre o roteiro. E pela minha experiência, eu concordo com ele, eu acho que vale a pena pensar muito nisso mesmo. Mas é claro, vai depender de cada projeto, vai depender um pouco do perfil dessas pessoas, né? Porque você pode estar trabalhando, às vezes, com alguém que é muito bom, de fato, e que mete a mão no roteiro e que é aberto, né? Se você precisa ter abertura, né? Esse projeto, não existe, gente, um roteiro ser escrito ali no primeiro tratamento e ele ser 100% aprovado por todas as partes envolvidas nesse processo. Haverá questões, haverá notas devolutivas, necessidades de reescrever, isso faz parte do processo, né? Então, realmente tem que ter abertura. É um processo muito dinâmico e com muitas vozes falando e atuando em cima desse projeto. Raquel, eu vou só ver mais alguns comentários aqui. José Luiz Vidal, com relação ao financiamento, qual a melhor aposta para o iniciante hoje? Série, longa, ficção ou factual? Tem mais uma pergunta aqui sobre essa questão de iniciantes, que é da Gil. Gil? Menina, sobre aqueles e-mails para contato@produtora.com, onde caem? Alguém vê esses e-mails ou para chamar um roteirista, a busca pela rede de contato já existente?
Olha, gente, eu sei que tá vindo muitas perguntas sobre isso, essa questão de início, né, de como entrar. Eu queria recomendar para vocês esse bate-papo que rolou da Letícia Bulhões Padilha na imprensa Marrom, porque ela falou exatamente disso. Inclusive, acho que a gente vai ter a Letícia aqui com a gente também, que pelo jeito esse tema, ele tem uma demanda grande, tem interesse bem grande por esse tema. Deixa eu ver aqui. JH, sobre salas de roteiristas. Sim, Recomendo a dica Sala de é ótima. Roteirista, Writer's Room, brasileira e seu processo de escrita colaborativa de séries televisivas, da Bartira Bejarano. Partida Bejarano. É só digitar no Google, bacana. Aí, É isso aí. gente. Cara, e olha só, a gente vive na Obrigada, era JH, da... pela lembrança. Obrigada, Fausto. A gente vive na era da comunicação, gente. Google está aí como uma grande fonte de informação e o nosso trabalho é a gente conseguir transformar essa informação que a gente pode acessar em conhecimento, né? Então, a gente saber fazer a triagem, saber procurar e saber transformar isso, digerir isso de forma que a gente transforme em conhecimento pra gente dar um passo a mais na profissão, pra gente fazer uma coisa mais maneira, pra gente evoluir numa escrita, enfim, né? Fazer muita coisa dessa. Nesse processo de dentro da sala, gente, a metodologia também é muito importante porque ela também dialoga diretamente com uma questão chamada cronograma, né? Nós não temos prazos infinitos para desenvolver projetos, né? Vou dizer para vocês o seguinte, o envolvimento com um projeto, pelo que eu percebo, isso é uma experiência empírica, uma percepção pessoal, pode ser se fizermos uma pesquisa acadêmica, com uma metodologia acadêmica, o resultado pode ser diferente. Então, só fazendo esse parênteses, o que eu percebo é que ficar mais de um ano, uma equipe em cima de um mesmo projeto, começa a ficar desgastante. E aí eu falo do processo criativo mesmo, né? Você manter o seu frescor criativo e o seu tesão pelo projeto durante mais de um ano é complicado. Então, eu acho que a gente deve trabalhar um pouco tendo esse limite de 12 meses, meio tentar ficar dentro desse limite. Não é sempre que isso é possível, tá? Tem projeto que às vezes vai, por conta do seu processo, demandar mais tempo do que isso. Eu não estou falando também de temporadas, não. Estou falando, por exemplo, de uma primeira temporada, ou de uma temporada de cada projeto. Você ficar mais do que um ano dentro de uma mesma temporada, a equipe começa a se desgastar. Isso é natural, tá? Mas a metodologia, ela tem que dialogar com este cronograma. Porque às vezes você fecha um negócio com um canal ou com uma plataforma e ela tem projeções para colocar aquele material no ar. Assim, olha, vamos desenvolver esse ano, vamos produzir ano que vem, no final do ano a gente está lançando, ou no início do terceiro ano a gente está lançando. Então você tem aí janelas importantes que você precisa respeitar. E aí você precisa, dentro dessas janelas, entender quais são os prazos. Porque quando você desenvolve um projeto, você tem a Bíblia, né? Essa Bíblia vai com perfil dos personagens, sinopse, um arco da temporada, depois você tem escaletas, você tem roteiros. E isso tudo é um fluxo contínuo que vai e volta. Na série, se você está trabalhando com uma plataforma ou com um canal, essa plataforma, esse canal, ele vai ler absolutamente tudo que você escreveu e vai fazer as notes, e é a parte que aprova ou não o roteiro, que dá aprovação final ou não para o roteiro, que demanda uma reescrita ou que vai aprovar esse material. Então, quantos tratamentos vão? Quando vai para o canal, você tem que prever quanto tempo vai demorar e negociar esse tempo com o canal para eles devolverem as observações para que a equipe possa absorver. Aí você pergunta assim, mas a equipe é obrigada a absorver 100%? Não necessariamente, mas se você discordar de uma note, de um canal, de uma plataforma, você tem que saber argumentar muito bem a seu favor, né? E geralmente, quando a gente está trabalhando assim, nessa montagem da equipe, a expectativa é que você esteja trabalhando com equipes nas quais esses parceiros confiem muito, eles confiam criativamente nessa equipe, né?
mas sim, eles têm o poder de dar a palavra final sobre esse material. E aí o material vai, volta, e o que a sua equipe vai fazer durante esse período? Vai parar o trabalho? É melhor parar e aguardar? Tem momentos que sim. Em alguns momentos chave, sim. Você espera o retorno para então você avançar, porque às vezes o retorno vai impactar naquilo que você tem que escrever para frente também. Você tem Aí que vai ter revisar o que você já retrabalho, né? fez. Exatamente. Então, em alguns momentos, você vai ter que avaliar isso. Quem avalia isso? O chefe de roteiro, produtor do projeto e canal. Vão avaliando, sabe? É preciso. Às vezes não. Às vezes chegou num fluxo que as coisas estão indo bem. Então, eu posso avançar enquanto eu aguardo. Por exemplo, eu estou no roteiro 5. Eu posso avançar para o 6 enquanto eu aguardo o 5, porque eu já estou entendendo aqui que estamos afinados sobre as questões macro desse projeto. Então, o que vier pode ser ajustes mais finos, né? Não ajustes de estrutura, que são os ajustes mais que demandam mais retrabalho, mais força ali para fazer, geralmente são ajustes de estrutura, né? Então, quando você tem questões, principalmente com seus protagonistas, se você, bom, olha, não qual é o grande drama desse ou dessa protagonista não está claro, não consigo entender ainda. Aí você tem um retrabalho, você tem que voltar para a sala, tem que voltar para o brainstorm e tal. São coisas também que demandam muito tempo, podem demandar muito trabalho, né? Mas é muito importante a gente não perder de vista que nós temos tempo para fazer as coisas, né? E esse tempo é um tempo que não é só cronológico, esse tempo é criativo também. E, e a importância, né, que tem você trabalhar com prazos, né, até para quem é criativo. A gente existe uma dificuldade enorme de colocar os nossos próprios prazos, né, e um pouquinho de organização, da gente ter uma ideia um pouco a longo prazo também, né, que você consegue ver lá adiante. Eu Sim. imagino que isso É, é positivo. a gente que trabalha com plataformas de streaming tem uma coisa importante que a gente tem que acrescentar no cronograma. É, traduções. Dependendo do consultor ou da parte de lá que vai acompanhar o projeto, se for um gringo que não fala português, eu vou ter que traduzir absolutamente tudo que eu faço. Então, esse prazo, então se eu tenho que entregar para o canal, por exemplo, no dia 10 um material em inglês, a sala não pode me entregar no dia 10, porque o Uhum, roteirista não faz milagre, o tradutor não faz milagre, né? Então, eu uhum, preciso prever a antecedência disso para que eu mande isso da tradução, para que volte, para que a sala possa ler a tradução, porque às vezes passa alguma coisa, às vezes teve alguma coisa que não está bem, que não reflete no inglês exatamente aquilo que no português, com a força que estava no português, aí precisa de um ajuste fino. Então você tem esse vai e vem para então ir e voltar, sabe? Então, uhum. assim, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Se a gente tem uma questão importante, porque às vezes você começa a desenvolver um projeto e você já tem um protagonista definido, e às vezes esse protagonista só tem agenda naquele período. Então, a produção só poderá acontecer naquele período. A pré tem que estar acontecendo a partir de tal mês. Então, os roteiros têm que estar prontos a partir de tal mês para que a pré possa começar o seu trabalho. Ah, não terei todos os roteiros. Bom, mas então a gente vai ter que ter. Dificilmente a gente trabalha em condições ideais. Então, assim, então vou ter pelo menos dos 8, eu vou ter 6 aqui que já, né, já permite avançar um bocado, mas seria importante, bom, ter os 8 na mão. Enfim, e aí a gente tem que ir sempre alinhando todas essas pecinhas, né? Metodologia, cronograma, equipe, enfim, é muito detalhe. E dentro, só fazendo um adendo. Dentro da equipe, de uma sala de roteiro, às vezes você precisa de outras pessoas que não sejam roteiristas, né? Dependendo do assunto que você está trabalhando, você pode precisar de uma consultora, de um consultor especialista. Meu projeto é da área de saúde, então é importante que eu tenha um consultor ou consultora da área de saúde. Meu projeto é uma série policial e eu preciso aqui entender se juridicamente os termos e se os procedimentos, ok? Então, ok. Então, você tem que pensar também nessa pessoa, né? E como essa Uhum. pessoa vai interagir com a sala. Ela vem uma vez por semana, ela vai ter encontros periódicos, ela vai me atender por telefone. Tudo isso é uma coisa importante para se pensar quando você está desenvolvendo um projeto.
Uhum. É, lembrei de uma outra questão, pensando aí nessas perguntas todas sobre início de carreira, como entrar. Curioso que eu não lembrei antes, prêmios de roteiro, né? Afinal, o Cabiria é um prêmio de roteiro. Ah, E, sim. Inclusive, a e nossa tricampeã, né, fez parte de uma grande sala de roteiro, que é a Thaís, né? Ela estava na sala de roteiro da Thaís Fujinaga. Netflix. Isso, a Thaís Fujinaga. Gente, peraí. Onisciente. A Thaís estava lá no Uhum. Onisciente, né, na série. E a ideia né, falando um pouquinho mais agora, que talvez no início não tivesse todo mundo, a ideia do Cabiria é justamente não só trabalhar nessa questão da diversidade, mas colaborar para dar uma visibilidade para essas roteiristas, né? E Sim, essa uma visibilidade. chancela do trabalho Uhum, dessas pessoas que não necessariamente já conseguiram produzir, né, seus roteiros, mas que têm um trabalho muito bom como roteirista, uhum, dessa janela de visibilidade. Né? sim. E um truque também, né? Eu já vi roteirista me falando que, ai, por causa do Cabiria ou do Frapa, finalmente eles terminaram aquele roteiro, porque tinha um prazo para escrever. A gente tem que ir Gente, inventando coisas para se enganar e se forçar a fazer aquilo, que é é escrever todo se dia, né? provocar, né? Se provocar, Uhum. exatamente. A Tá produzir, a valendo escrever, botar a usar mão na desse massa, jeito. tá valendo. Tá É, valendo. E isso é muito importante. Não, não descansar a caneta, cara. é. E, e dentro ainda dessa questão de premiação de roteiro, uma outra questão que surge, no caso do Cabiria, pelo menos, especificamente, como a gente trabalhou durante alguns anos com pessoas no júri que vem do mercado de trabalho, então muitas vezes era pedido do próprio júri, pessoas que tinham participado do júri, interesse de saber mais daqueles roteiros, de ter contato com aquelas roteiristas, Uhum. ou até de outros roteiros que não estavam ali entre os semifinalistas, finalistas, mas que pudessem interessar por conta de temática, enfim, ou qualquer outra razão. Então, imagino que outros concursos também, o Frapa também, o Rota. Durante o Rota, eles também têm agora uma espécie de. Como é que chama? É um pitching, né? Tem um momento de pitching no Rota, não é isso? Tem um momento do pitching, tem. Eu participei com eles ano passado. Sim, Que que é as de pessoas, novo. os melhores. Sim, tem uma seleção de projetos. Eu acho que foram 10 ou 12 projetos que apresentaram por uma banca os seus projetos. É bem legal, e é muito bom. Uma outra forma de Funciona. você. E você recebe feedback, que é outra coisa fantástica e Aham, rara, assim, às sim. vezes, para o roteirista. Porque não é todo mundo que lê roteiro, né? E seus Uhum, amigos que são roteiristas estão todos ocupados, correndo atrás. E não dá pra gente ler os roteiros de todos os amigos e dar feedback para todos. Seria lindo, né? Mas sim. não Aham. dá. E aí você dá para sua irmã, para o seu irmão, para sua prima, para sua amiga que é engenheira. E as pessoas vão ler para te ajudar, mas elas não vão conseguir te dar um retorno muito específico, né? Vão dar um retorno genérico de público, que pode ser bom Uhum, também, mas é importante a gente poder ter esse retorno de alguém que domina narrativa, que tem esse domínio, né? Então, quando você coloca o seu projeto e você é selecionado para o pitching é um momento que você recebe muito feedback, né? uhum, Isso é uhum. muito positivo para o roteirista também, para a roteirista também. Sim. E uma outra coisa importante, gente, é não ser roteirista de um projeto só. Né? Às vezes a pessoa tem lá o seu projeto, uma série, enfim, e só tem aquele. E aí essa pessoa participa de todas as rodadas com aquele projeto, apresenta para alguns players, a coisa não, por alguma razão, não segue adiante, e aí bate uma frustração. Você precisa ter vários projetos, né, na manga. Se você quer participar das rodadas de negócios, se você quer conversar com os outros players, você precisa ter vários projetos, não só. E de preferência,
que sejam projetos bem diferentes entre si, né? Projetos... Raquel, olha, não vi o aviso, mas a nossa live está acabando já. Passou 1 hora. Jura? Gente, então Juro, você tá, né? acredita? Tá A gente bom. vai ter que fazer outra, né, um dia desses aí. Tá bom. Tá, Mas obrigada, Raquel. acabou 100%, assim? Acabou. Oi, gente. Só esperando a Raquel voltar, porque acabou muito de repente. Aí, Raquel, vamos lá. Só pra gente ter as da Raquel. Ai, meu Deus, tá difícil equilibrar o celular aqui. Só pra gente Oi! finalizar, né? A gente foi cortado Pois assim é. rapidamente. Só Ai, rapidinho. desculpa, gente, porque eu não vi avisando, quando de repente ele avisou, faltam 15 segundos. Como assim? Faltam 15 segundos, não dá nem pra. Mas vamos só ver se aparece mais alguém aí. Temos seis pessoas online para a gente fazer essas considerações finais, então, né? Uhum. Que Porque tinha foi uma coisa muito. que eu queria só dividir com a galera Sim, sobre a escrita do projeto, da Bíblia, de um projeto dentro da sala, umas uhum, coisinhas que eu acho que podem ser úteis, né? sim. Enfim, o Eu pessoal tá acho que voltando aí tá rapidinho. voltando aí, já voltaram 10, a gente estava com quase 40. Talvez o pessoal tenha achado que acabou se, né, Acabou, completamente né? não volte. Mas tudo Mas foi bem. realmente primeira live, agora eu já sei, eu tenho que estar com o relógio do lado para ir Verdade, acompanhando. verdade, Aí essa coisa da verdade. gente ter relógio só no celular, e se eu fosse acessar aqui o relógio, eu ia desligar a live. Então, enfim, Faz nem. falta, né? Ter um reloginho É. ali, coisa faz falta. A Lorena falando, Mas mas sim. meia horinha. Olha, eu acho que Mas a gente enfim. podemos Acho que... começar aí. Temos esses 10 espectadores fiéis que retornaram. Obrigada, gente. Então, as considerações finais, para a gente, Sobre, né? sobre o processo de escrita, quando a gente está dentro da sala de roteiro, uma das primeiras entregas que a gente vai fazer para o player, dentro, quando a gente está desenvolvendo uma série, é a Bíblia do projeto. A Bíblia é, de fato, um documento extremamente importante. Nessa Bíblia, a gente vai ter ali o arco da temporada, o perfil dos personagens e as sinopses de cada episódio, tá? E aí, uma coisa muito importante, gente, nessa Bíblia, é a gente trabalhar esse conteúdo, lembrando que a pessoa que vai ler no canal, ela não participa das discussões em sala. E isso pode parecer assim, algo simplista, mas não é, porque isso tem que se refletir no texto. É normal que quem está dentro da sala, trabalhando, discutindo aquele projeto durante 2, 3 meses, antes de ter a Bíblia, está muito imbuído do projeto, conhece muito os personagens, conhece o universo. Se é um projeto que fala de um universo especificamente, um universo diferente, uma distopia, uma ficção científica, uma coisa assim, esse universo precisa ser muito bem explicado para quem não está dentro da sala. Então, o texto dessa Bíblia, ele precisa situar muito quem vai ler no tempo, no espaço. As pessoas precisam entender de fato quem são esses personagens. Não subestime o trabalho de criação dos seus personagens, de entender qual é o perfil psicológico desse personagem, qual é a biografia desse personagem, com quem esse personagem se relaciona, qual é o perfil psicológico desse personagem. Isso é muito importante, porque as nossas histórias, elas são contadas pelos nossos personagens, pelos nossos protagonistas e por ações, né? A gente também tem que tomar muito cuidado para não trabalhar muito temas e esquecer de trabalhar ações, né? Então, quando uma pessoa lê uma Bíblia, é importante que ela, ao ler essa Bíblia, ela tenha uma imagem mental dessa série, que ela consiga visualizar e imaginar esse universo, essas pessoas, essas ações, o que está acontecendo. É preciso que ela veja, visualize do começo ao fim, tá? Então, é muito importante. E a qualidade desse texto é muito importante. É muito importante mesmo. E aí, falando assim, do bom português mesmo.
Você ter um texto fluido, que conte a sua história, que de fato seja um encadeamento correto das suas ideias, porque vai ser quem está lendo vai decodificar esse texto. Então, este momento é muito importante, a gente sempre escrever, lembrando que quem vai ler não conhece o projeto. Ah, mas eu já falei do projeto, a gente já teve, ele já viu um pitch doc do projeto e tal. Você tem que considerar que aquela Bíblia vai ser, tipo, digamos, o primeiro contato daquele leitor ou leitora com aquele material, com aquele universo, com aqueles personagens. Isso eu acho que era uma coisa importante que eu queria dividir com vocês, da importância do texto, e principalmente da importância da Bíblia. Bom, conseguimos então retomar um pouquinho. Eu nem sei aonde a gente tinha parado quando me desesperei que faltavam 15 segundos. Gente, eu também aqui. Bom, deixa eu falar de metodologia, equipe, cronograma, furar a barreira de entrada, mas o quê? Sobre os prêmios de roteiro Os prêmios de roteiro. Nossa, tinha mais alguma coisa que eu queria colocar aqui. A gente falou e eu esqueci agora. Vamos lá. Ah, lembrei. Eu sempre gosto de dar uma dica para quem está começando também. E, aliás, não só para quem está começando, porque se você já é roteirista, a gente não tem como conhecer tudo, né? Todas as técnicas que estão surgindo e todas as séries, a gente não dá conta de assistir tudo. Então é muito bom quando a gente tem canais onde a gente pode acessar análise e novas ferramentas. E um canal excelente para isso é Tertúlia Narrativa, o site da Tertúlia Sim. Narrativa. Eu não me canso. Tem muito material excelente. Vocês podem garimpar à vontade, porque vocês vão sempre achar pepitas lá, e muito bom. Sim, então fica aí uma dica preciosa para todo mundo que escreve. Dá uma fuçada lá no site da Tertúlia, que é da Jaqueline Souza, outra maravilhosa. É um trabalho lindo. Nossa, cara, muita coisa. Tem muito roteiro, vocês vão achar pérolas lá, e às vezes roteiros traduzidos para português. Enfim, nossa, o trabalho deles é incrível, é muito bom. No Tertúlia tem muitos exemplos de bíblias também, de projetos, sabe? Foi aí que eu lembrei, quando a gente falou de Bíblia, é isso mesmo. Vocês vão ver, assim, não tem uma regra fechada para ter uma Bíblia, sabe? Mas, assim, eu acredito que sempre é importante ter, e da experiência que eu tenho, sempre os players pediram isso, né? O perfil dos personagens, arco da temporada, sinopse dos episódios, e muitas vezes também, se são séries que se desdobram em novas temporadas, ter uma previsão de arco, mas aí pode ser uma coisa pequena mesmo, de segunda e terceira temporada. Raquel, tem uma pergunta aqui da Lorena. Raquel, eu desenvolvo projetos de documentário, mas fiquei pensando ao te ouvir falar sobre a necessidade de ter vários projetos na manga. Era isso que você estava falando, de ter vários projetos na manga. E se seria interessante dinamizar e desenvolver também projetos seriados e cinematográficos de ficção ou não necessariamente. No caso dela, que desenvolve projetos de documentário, se valeria a pena ela entrar nesse... Não, agora, olha só, tem uma coisa também, que é aquilo que as pessoas se sentem realmente à vontade e têm identificação, né? Com determinado formato, gênero. Claro que se a pessoa, tipo assim, não, sou uma documentarista nata, não necessariamente você tem que se obrigar a ir por outros caminhos e tal. O documentário no Brasil, ele é muito porta de entrada para a produção independente, né? Pequenos produtores independentes, pessoas que estão começando, porque na maioria das vezes são produções que exigem orçamentos bem menores do que os orçamentos de ficção, e você consegue viabilizar pelas fontes de financiamento públicas que tem e tal. Claro, agora, gente, tá tudo suspenso, a gente está vivendo esse momento, essa pausa absurda, com todos os acessos a financiamentos assim parados. A vida do produtor independente está muito difícil nesse momento, né? A gente falando assim, idealmente, de fato, é uma via mais acessível o documentário para se fazer, né?
Se for, mas assim, para você diversificar, você ter outros projetos, e projetos, gente, que possam ser, assim, projetos diferentes, projetos que possam ser feitos com orçamentos bem menores e reduzidos. E agora, poxa, mas eu tenho uma ideia fantástica, mas eu sei que não é um baixo orçamento, vai ser uma superprodução, eu não posso ver, claro que pode desenvolver, lógico que pode, nada te impede de fazer isso. Mas é importante você também ter, às vezes, uma diversidade de gêneros, uma diversidade também de valor de produção na sua cartela, porque se você está só com um projeto e esse projeto demanda 15, 20 milhões de reais para ser feito, vai ser mais difícil você conseguir emplacar ele, né? Do que se você tiver um projeto menor, que você consiga fazer com baixo orçamento, enfim e tal. Então a diversidade também, ela implica nisso. Você tem que pensar em viabilidade desse projeto. Se esse projeto de fato é viável, e aí você tem projetos com perfis diferentes, porque você pode conversar com players de perfis diferentes. Você tem player no mercado que pode botar somas altíssimas no projeto. Você tem players como canais pequenos e brasileiros que não tem o mesmo volume de recursos. Né? E não adianta você pegar aquele seu mega projeto, que é uma super produção, e esmagar ele para ele caber no orçamento pequeno. Melhor que você já tenha um projeto que nasceu para ser um projeto mais compacto. Uhum. Lorena, tá por aí ainda? Acho que ela escutou. E sobre isso também, Raquel, aproveitando, lembrei de duas coisas. Eu escutando alguma live com o Martin Lincoln, também ele falando sobre isso, que a importância de você ter vários projetos diversos na carteira, porque a gente nunca sabe o que vai estar... Não dá pra gente ficar tentando ir atrás do que tem em alta no momento, porque o que tem em alta no momento, até você conseguir produzir, não tá mais em alta. Exatamente. Conversa. É verdade. Então, seguir moda... Você pode pensar, gente, você tem que pensar daqui 3 a 5 anos. Exatamente. Poxa, agora nós temos muitas séries para adolescentes e tarará, tarará. Daqui 5 anos vai ser isso que vai estar rolando. Ou então temos muitas distopias, agora vou fazer a minha também. Daqui 5 anos vai estar na crista da onda ainda, né? É quase um exercício de futurologia aí. Exato. E ninguém ia imaginar que tivesse uma pandemia no meio do caminho, que isso também vai fazer com que muitos projetos fiquem na gaveta por muito tempo. E outros ganhem espaço agora. Uhum. E também nessa linha, eu lembrei de já ter escutado de algumas roteiristas que você poder participar de eventos como o Rio Content Market ou até algo mais acessível, né, financeiramente, como o Frapa, o Rota, enfim, qualquer evento que te permita ter reuniões com essas produtoras, com players. Exatamente, sentar na mesa com essas pessoas. É uma forma importante de se fazer contato. E se for pensando no caso de uma produtora, de repente você se apresentar para a produtora como uma opção de roteirista, né? Porque as produtoras estão sempre procurando novos roteiristas também. Então, se você conheceu durante uma reunião, você apresentou algo que você escreveu e aquela produtora gostou, as suas chances de conseguir um trabalho ali estão bem maiores do que alguém que mandou o e-mail para contato, né? Pensar Exatamente. nessa possibilidade aí também. Exatamente. Raquel, eu acho que é isso, assim, né? Só pra gente dar essa finalizada, porque dá pra ficar aqui conversando poder horas. Se despedir direitinho das pessoas. Sim, era só mais pra gente conseguir, né? Não ficar esse final no susto. Então tá bom, gente. Olha, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada pela participação, pelas perguntas, pelos comentários. Marília, foi ótimo. Adoro sempre participar das ações Cabiria, contem comigo. E é isso, galera, serenidade pra gente passar por esse momento, porque quando isso tudo acabar, a gente vai precisar de muita energia, viu? Exatamente. Serenidade, não está fácil, a gente vai conseguir. Raquel. Vamos conseguir. Obrigada. Beijo grande, pessoal. Beijo todo mundo, tchau. Tchau.